Bem-vindos a mais um Trilha Sonora, um podcast que deixa você feliz com músicas e temas sociais e históricos. Temos a intenção aí de inquietar a sua alma, batendo papo desde forró, passando por rock, samba, funk, punk, MPB, até música erudita. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Beethoven e a quebra de paradigma. Manda aí, Lupa. É isso aí, mas não esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, né, para receber nossos podcasts aí especiais, né? Mas hoje, para tratar desse tema do Beethoven, né, e a quebra do paradigma, nós trouxemos aqui um convidado muito especial, que é fã de Beethoven, e há tempos estamos para recebê-lo, né? Um cara muito ocupado, né? É ele, Adame Campos, né? Tudo bem aí, Adame? Tudo ótimo, meu caro Maurício. Muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer, Adame. Bom, então... Prazer, Eduardo. Vamos falar um pouco aqui. Adame Campos é advogado, professor, cientista político, bacharel em Direito, especialista em ciência política e mestrando em estudos brasileiros no IEB da USP, membro de Grupos de Direitos de Subdesenvolvimento, CNPq, do Departamento de Direito Econômico da Faculdade de Direito, do Grupo de Estudos de Novo Desenvolvimentismo e Democracia Social, da Fundação Getúlio Vargas. É nóis. Junto com o Lupa aí. Também é membro do Laboratório de Estudos Brasileiros, membro eleito do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, sócio do Centro Internacional Celso Furtado, especialista em cursos sobre geopolítica, estratégia e planejamento pela ESG, e Economia pela FIP-USP, estudioso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências do Governo. Chegou Mas, pessoal, não precisava de nada disso, era só falar, olha, ele gosta de ouvir Beethoven, era só isso. É o que não, mas esse é o principal, o resto aí é tudo perfumaria, o principal aqui é Beethoven, né? Essa parte não precisava falar. Então, Adame, o resto é perfumaria. O importante é o Ludwig van Beethoven, né, que foi um compositor alemão do período de transição entre o classicismo do século XVIII, né, e o romantismo do século XIX. É considerado um dos pilares da música ocidental pelo incontestável desenvolvimento, tanto da linguagem como do conteúdo musical demonstrado aí nas suas obras, né, permanecendo como um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos. O resumo da sua obra é a liberdade, observou o crítico alemão Paul Becker. A liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, a liberdade de escolha, a liberdade de credo e a liberdade individual em todos os aspectos da vida. Salve a liberdade. Foi batizado em 17 de dezembro, eu nasci em dia 19, quase um Beethoven. 17 de dezembro de 1770, mas nasceu presumivelmente um dia anterior. Na cidade de Bonn, reino da Prússia, né? Atual Renânia do Norte, Alemanha. A sua família era de origem flamenga, né? O sobrenome significava horta de beterrabas, e no qual a partícula van não indicava nenhuma nobreza. Não pense em nobreza. Mas foi do seu pai, Johann, que Beethoven, de quem Beethoven recebeu suas primeiras lições de música, né? O objetivo do pai era afirmá-lo como menino prodígio ao piano, já que a sua habilidade musical já veio demonstrada desde muito cedo. Por essa razão, a partir dos 5 anos de idade, seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente durante muitas horas. No entanto, seu pai acabou consumido lá pelo álcool, pelo alcoolismo, que acabou deixando a infância do Beethoven bem complicada e triste. Inclusive, esse nome Johann, né, do pai dele, também nas origens da família, todo mundo era Johann, né? Então é uma tradição, só não o próprio Beethoven, né? Então, o Ludwig, ele nunca teve, no início ali, ele não fez muitos estudos aprofundados, né, sobre música, mas sempre ele revelava, ali já na infância, começo da adolescência, um talento excepcional para a música, né? Com apenas 8 anos de idade, por exemplo, ele foi confiado a Christian Gottlob Neff, né?
o melhor mestre de cravo da cidade de Colônia na época, né, que deu uma formação musical sistemática, né, levando a conhecer grandes mestres alemães da música. Né. Fazer programa sobre alemão é muito difícil, né? Os nomes são... os nomes é complicado. Você corrige a gente. Se você conhecer esses alemães aí, Adami, por favor, compôs as suas primeiras peças Então, Beethoven compôs suas primeiras peças aos 11 anos de idade, né? E aí inicia a sua carreira como compositor. Exatamente. Eu li em algum lugar que uma das peças que ele compôs muito cedo foi, por exemplo, o Requiem para o Poodle dele. Imagina só, né? Que infância é essa, né? Maravilhoso, né? O Poodle, pai brigando a tocar música e tomando uma, né? Bom, os seus progressos foram de tal forma notáveis, né, que em 1784 já era organista assistente da Capela... 1784, fique bem claro, ele tinha 13 anos, porque exatamente. 14 ele completava em dezembro só, né? Já foi organista assistente da Capela Eleitoral e pouco tempo depois violoncelista na orquestra da corte e professor, assumindo já a chefia da família, né, devido à doença do pai, né, o alcoolismo. E foi nesse ano que ele conheceu o jovem conde Waldstein, provavelmente assim que se pronuncia, a quem mais tarde dedicou algumas de suas obras, porque eles tinham uma amizade muito grande. E o Waldstein, percebendo, né, o grande talento do amigo, o enviou em 1787 para Viena, a fim de estudar com Joseph Haydn. O arquiduque da Áustria, Maximiliano, subsidiou os estudos do menino, né? No entanto, ele teve que voltar pouco tempo depois por causa da morte da sua mãe. E aí, a partir daí, Ludwig, apenas com 17 anos de idade, já teve que lutar contra a dificuldade financeira, porque seu pai já tinha perdido o emprego devido ao alcoolismo. Triste. Triste mesmo. Em 1792, né, 5 anos depois, já com 21 anos de idade, ele muda para Viena, né, um ano após a morte da sua mãe, né, na cidade. E ele tem a questão do tema mulheres, né, na sua obra, que é um outro capítulo obscuro na biografia do compositor, porque ele nunca se casou. Consta que a bagatela Für Elise, provavelmente a mais conhecida entre suas peças para piano, foi dedicada à cantora de ópera Elisabeth Rockel, né, a quem ele teria feito um pedido de casamento. Seu amigo Gerhard Wegeler afirmou: em Viena, Beethoven estava sempre envolvido em relacionamentos amorosos. E foi em Viena que surgiram os primeiros sintomas também da sua grande tragédia, né? Quando ele foi diagnosticado ali, por volta de 1796, aos 26 anos de idade, diagnosticado com congestão dos centros auditivos internos, que mais tarde acabou deixando ele surdo, né? E acabou transtornando ele horrivelmente ali, ele acabou se isolando, tendo grandes depressões. E aí ele consulta vários médicos, inclusive o médico da Corte de Viena, que fez curativos, usou cornetas acústicas, realizou balneoterapia, mudou de ares, mas os seus ouvidos permaneciam arrolhados, né, com rolhas. Desesperado, então ele entrou em profunda crise depressiva e pensou em suicidar-se. Ele fez aí várias tentativas para se tratar, mas durante os anos seguintes a doença acabou progredindo ali, e aos 46 anos de idade ele estava praticamente surdo, né? Mas ao contrário do que o pessoal pensa, ele nunca ficou completamente surdo, né? Embora nos seus últimos anos de vida parecesse que ele tivesse realmente completamente surdo, mas não foi o caso. Mas essas condições nunca o impediram de acompanhar uma apresentação musical, de perceber nuances timbrísticas, né? Já que ele tinha grande habilidade musical ali, de percepção. Então, mas o seu verdadeiro, né, no entanto, o seu verdadeiro gênio só foi realmente, vamos dizer assim, visto, né, descoberto com a publicação das suas Opus 10 e Opus 7, Opus 10, entre 1796 e 1798, né? E com a sua quarta sonata para piano em Mi maior, e as suas quintas em Dó menor, sexta em Fá maior e a sétima em Ré maior, sonatas para piano. Né? Ele ainda escreveu
uma abertura, música destinada a ilustrar uma peça teatral, uma tragédia em 5 atos de Goethe, Egmont, né, o nome da tragédia, e muito se conta aí sobre o encontro de Johann Wolfgang von Goethe e Ludwig van Beethoven, né? O Goethe disse, uma criatura completamente indomável sobre Beethoven. Isso faz bastante sentido. Então, depois de 1812, a surdez progressiva aliada à perda das esperanças matrimoniais, das opções amorosas e problemas com a custódia do sobrinho que ele tinha, levaram a uma crise criativa que faria com que, durante esses anos, né, ele escrevesse poucas obras importantes. Mas, a partir de 1818... 6 anos depois... Exatamente. Beethoven, aparentemente recuperado, passou a compor mais lentamente, mas com vigor renovado lá, compondo mais felicidade. Então, a culminância aí dos derradeiros anos de vida do Beethoven foi a Sinfonia número 9, né, a nona de Beethoven, em Ré menor, né, Opus 125, para muitos a sua obra-prima. Pela primeira vez, a inserir um coral no movimento de uma sinfonia. O texto é uma adaptação do poema de Friedrich Schiller, Ode à Alegria, né, feita pelo próprio Ludwig von Beethoven. Isso aí. A nona sinfonia de Beethoven é especialmente famosa, né, pelo seu movimento final. Ao escrevê-lo, o músico já estava completamente surdo, quer dizer, completamente não, como a gente falou, não completamente, mas já estava surdo, apesar de ter regido a estreia, né, em 7 de maio de 1824. Ele teve assim, uma assistência de um músico amigo, mas estava meio escondido lá, ninguém percebeu. Ele não conseguiu escutar nem a execução e nem o aplauso frenético que coroou a apresentação, infelizmente. Então, quase 2 séculos depois, a nona segue exercendo seu fascínio, é o ícone de cultura universal, né? E desde 1985, uma versão puramente instrumental da Ode à Alegria, o hino oficial da União Europeia, né? Antes de 1970, a melodia conquistara as paradas de sucesso mundiais, a versão pop, A Song of Joy. Sim. Antes que você fale, não vai tocar. Em 1800... Mas talvez toque. Não vai tocar. Em 1816 até 1827, que foi o ano da sua morte, ele ainda conseguiu compor cerca de 44 obras musicais. Sua influência na história da música foi imensa, né? Ao morrer, em 26 de março de 1827, ele ainda trabalhava numa nova sinfonia, assim como projetava escrever um Requiem, né? E quando ele morreu, ao contrário de Mozart, que foi enterrado anonimamente numa vala comum, o que era normal para a época, 20 mil cidadãos vienenses enfileiraram-se na rua para o funeral de Beethoven, em 29 de março de 1827. Franz Schubert, que morreu no ano seguinte, ele foi enterrado ao lado de Beethoven, foi um dos portadores da tocha do funeral do Beethoven, né? Depois de uma missa de Requiem na Igreja Santíssima Trindade, Beethoven foi enterrado no cemitério de Waring, pode ser esse nome, a noroeste de Viena. Então, as suas composições eram criadas sem preocupação em respeitar regras que até então eram seguidas, foi sempre condicionado pelo equilíbrio, pelo amor e natureza, e também pelos grandes ideais humanitários, né, que falta para alguns hoje. Então, Beethoven... Na época também faltava. Falta sempre. O Beethoven inaugura aí, portanto, a tradição do compositor livre, né? Que escreve música para si mesmo. Ele nunca está vinculado a um príncipe ou a um nobre, né? Hoje em dia, muitos críticos consideram ele como o maior compositor do século XIX, a quem se deve a inauguração do período romântico, enquanto outros o distinguem como um dos poucos homens que merecem o adjetivo de gênio. E eu concordo. Ele e Noel Rosa, depois. Então, vamos lá, brasileiro. Não, tem Vila Lobos. Então, então, a obra do Beethoven, só para resumir aqui, e a gente o Du já passa a bola para o Adam, né? Para a gente não se alongar mais, porque já nos alongamos, né, Du? Então, sua obra, então, do Beethoven, 9 sinfonias, dentre elas a nona, sua última sinfonia, a que mais se consagrou no mundo inteiro. 5 concertos para piano,
concerto para violino, concerto tríplice para piano, violino, violoncelo e orquestra, 32 sonatas de piano, 16 quartetos de cordas, um septeto de cordas de piano, 10 sonatas para violino e piano, 5 sonatas para violoncelo e piano, 12 trios, e assim vai, né? Muita obra, muito extensa, que a gente não vai se alongar tanto aqui. Bom, então e agora chegou o momento de jogar a nossa pergunta para o nosso convidado, Adame Campos. Em final de contas, já estou bem cansado de falar. Então a pergunta é: qual é a importância do Beethoven para a música e quais as principais características de sua obra, né, que tornaram ele um dos maiores compositores do mundo e de todos os tempos, a gente pode dizer? Nossa. Gente, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui falando com vocês. A apresentação foi muito legal. Assim, vários detalhes da obra, da vida de uma figura extraordinária. Ludwig van Beethoven, né? Ele... Não precisa humilhar a gente no alemão, tá? Não, Longe disso. Nossa, longe disso, para. Me sinto literalmente entre amigos aqui para um bate-papo, então... Sem dúvida. É uma figura absolutamente extraordinária e um gênio da cultura humana. Então, é muito interessante como vocês descreveram, que passou por uma infância muito difícil, de uma maneira muito difícil mesmo, problemas não só com o pai, né? A biografia dele mostra uma série de outros problemas, e depois enfrenta problemas de saúde no final da vida, né? Que leva até uma surdez aguda. Mesmo assim, tem uma produção, até foi um detalhe interessante, né, que foi citado, porque ele teve uma perda de criatividade, que até dá para a gente pensar bem se isso houve, porque a quantidade e a produção que houve, puxa, será que foi perda de produtividade, de criatividade, perdão, ou se foi uma certa oscilação, assim, porque é uma produção absurda. A primeira sinfonia, voltando à pergunta, né? Puxa, qual a importância? Bom, eu vou citar então até um trecho que eu reservei de um outro gigante da música, um francês. Aí até se eu citar errado, vocês me corrijam, né? O Hector Berlioz, ou Berlioz, não sei a pronúncia correta. Esse cara, ele compôs uma chamada Sinfonia Fantástica, ou Sinfonie Fantastique, que é realmente uma sinfonia fantástica. Pode ouvir que é boa pra caramba. E, além disso, em 1830, quando tem a Revolução na França, o Napoleão tinha proibido que La Marseillaise se tornasse o hino francês, tal, mas ele que é o cara que faz o arranjo, e La Marseillaise se torna novamente o hino francês, com um cunho nacionalista muito forte. E ele escreve o seguinte, ele fala o seguinte: na vida de um artista, às vezes, um trovão segue-se rapidamente a outro. Eu acabara de receber as sucessivas revelações de Shakespeare e Weber. Agora, noutro ponto no horizonte, vi surgir a forma gigantesca de Beethoven. O choque foi quase tão grande quanto de Shakespeare. Beethoven abriu diante de mim um mundo novo da música, tal como Shakespeare revelara um novo universo de poesia. Então, esse gigante aqui da música, que eu recomendo muito que vocês também ouçam, está recomparando esse sujeito aqui da música a um Shakespeare da poesia. Então, o impacto que você me pergunta, qual é o impacto desse cara na música? Pô, tô usando as palavras dele por um mero escutador aqui. Sou um mero escutador de Beethoven. Assim, quem for nos ouvir, assim, não sou especialista em nada, mas gosto de ouvir pra caramba. Se você me perguntar se eu ouço Beethoven, no mínimo uma vez por semana eu ouço uma sinfonia dele. No mínimo, né? Minha filha tira até sarro. Primeira vez que ela ouviu com poucos anos de idade, ela perguntou: pai, quem é esse desafinado aí? Muito engraçado. Mas ela fez essa pergunta. Quantos anos está sua filha mesmo? Está com 12 anos hoje, Mauricião. A minha está com 14, então ali. Então, assim, a coisa mais engraçada. Adolescência, daqui a uns 2 anos você me fala. Então, vamos trocar ideias. Se é que nem minha experiência atual. E assim, foi o mais engraçado. Ela virou para mim e falou assim: papai, quem é esse desafinado aí? Eu acho que devia estar ouvindo a nona. Devia falar com o João Gilberto também.
Nossa! Ela já ouviu também João Gilberto. Nisso eu incentivo muito bem, sem sombra de dúvidas. Bom, e o Beethoven tem essa característica que aí eu quero ressaltar bastante. Em 1800 ele compõe a sua primeira sinfonia, das sinfonias, né? Que antes ele tem essa produção que foi bem citado pelo Mauricião, que são as composições para piano, né? Que também são maravilhosas, que tem assim versões de hoje que são excelentes. Mas assim, eu vou falar um pouquinho das sinfonias. Tem a primeira de 1800, mais importante a terceira. A terceira é um marco, a famosa Heroica. A Heroica, que é a terceira sinfonia, que ela é uma ruptura literalmente nos padrões de produção de música. Ela começa num padrão se eu não me engano, em Ré menor, que ela rompe com a forma de fazer sinfonia do padrão da época. Então ele literalmente ele rompe com isso. E ele segue isso posteriormente. E isso foi citado anteriormente, que ele literalmente seguia as regras de fazer música. Isso não é uma realidade. Desde Heroica, que inicialmente ele começa a fazer com uma inspiração para homenagear Napoleão, ele também já rompe depois aqui. Quando Napoleão demonstra seu perfil autoritário, que é ser imperador, ele manda Napoleão às favas e fala o seguinte: eu vou homenagear o Ferdinando, que foi um herói de guerra, imperador e príncipe da Prússia, e morre em batalha, inclusive o apoia muito financeiramente, e depois ele dedica a ele e faz uma obra genial. A Heroica é genial do ponto de vista do arranjo. Inclusive, ele sofre também um problema. Quando ele apresenta a primeira vez em Viena a Heroica, ele tem uma declaração registrada num dos livros de história muito clara, que é o seguinte: eu paguei para ouvir isso, mas eu pago 2 vezes para não ouvir mais, porque esse negócio é uma porcaria. Assim, tá falando da terceira de Beethoven, que hoje também, aliás, a terceira de Beethoven, só um exemplo claro, toca no Missão Impossível. Você vai ouvir lá, tem aquele Missão Impossível Nação Secreta, tem aquela parte do trecho do filme que realmente passa-se na casa de música clássica na Áustria. Eu não vou citar na língua lá, mas é exatamente na casa. Mas se quiser, você senta à vontade. Mas aí a tem parte de humilhar já foi. Não, tem o primeiro-ministro austríaco, tal, tem a cena toda, tem a ópera, uma beleza. E aí começa a cena com a terceira de Beethoven, que é a Heroica. E a Heroica passa em vários filmes. Assim, eu acho que depois... Beethoven é difícil, porque depois da Pastoral, que é a sexta, a nona é a Ode à Alegria, com o poema do Schiller. Assim, é muito difícil de você identificar. E também, mais uma vez, um padrão de ruptura. Quando já no momento de surdez ele compõe a nona e apresenta em Viena, tem uma diferença até do que foi citado aí por vocês. Não é bem recebido em Viena quando há inclusão do coro. Quando há inclusão, é uma quebra. É uma quebra de paradigma total. Não tinha essa ideia de inclusão do coro na orquestra e na composição da sinfonia. Então, quando o Beethoven propõe isso e faz isso em Viena, ele é criticado pra caramba. Ele não foi. Essa história de todo mundo aplaudir de pé, Beethoven arrebentou, uau, gênio e tal, não é bem isso que aconteceu, não. Aliás, eu vou te dizer a você, isso aconteceu na abertura do festival, que nós estamos no ano que se celebra 250 anos de nascimento de Beethoven, que tem um circuito enorme que está acontecendo no mundo todo, inclusive começou em São Paulo, na Sala São Paulo, tive o prazer de estar lá, e assim, foi sensacional a abertura aqui em São Paulo, e aconteceu algo semelhante, porque foi a abertura com a nona sinfonia, uma celebração imensa, foi muito bacana, tive um ótimo papo com o professor Leandro Carnal, que reencontrei, já tinha conversado algumas vezes com ele no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e aí a OSESP fez uma apresentação brilhante e fez algumas introduções da nossa cultura brasileira na apresentação da nona. Então, na abertura, houve uma introdução de um cântico de origem, de matriz africana. Num intervalo de uma passagem de um movimento para o outro,
a introdução de uma passagem de uma música do Caetano. Então, teve alguns arranjos da cultura brasileira que introduziram na música e ficou diferente, mas eu achei sensacional. Teve gente criticando, falou, pô, tinha que ser o tradicional mesmo, entendeu? Não tinha que mudar nada, tal. Porque é diferente, foi diferente. E assim, saiu gente com o nariz torto, falou, pô, esse negócio não ficou legal, ficou ruim. Basta vocês verem, tá na internet, no canal do Zesp. Eu achei sensacional. O professor Leandro Carnal adorou. Ele falou para mim, tá lá registrado, testemunha. Mas, o pessoal assim, gosta de quebra de paradigma, não gosta. Então, assim, tem gente que é progressista, tem gente que é conservador, não tem jeito. Se mudar uma vírgula, fala que tá errado. Então, assim, eu achei que ficou sensacional a proposta de inclusão. Inclusive a própria letra do poema do Schiller, houve uma adaptação, inclusive para a religião para religião cristã, né, no final, porque tem palavras do poema que não é ligada à religião cristã, que foi adaptado aqui na apresentação que foi feita em São Paulo. E que, inclusive, quem está coordenando a apresentação é a Mary Olson, que foi diretora da USESP durante muitos anos. Ela está fazendo aí uma caravana excepcional, que vai Carnegie Hall, Berlim, vai passar na Áustria, aquela casa na França, assim, todos os melhores lugares que tem. Então, assim, a figura de Beethoven, ele realmente, assim, o que o Goethe mencionou é isso. É um gênio indomável. Vamos lembrar aquele filme lá do Matt Damon, né? É um gênio indomável, cara. É um cara que tinha um ímpeto para a música absolutamente diferenciado. Ele nasceu com algo que precisava ser, digamos, lapidado. Acho que a dificuldade da vida e no início de vida dele fez com que ele explorasse isso, porque ele foi incentivado à música desde o início, porque não só o tio, mas outros familiares também tinham ligação com a música, e isso foi sendo incentivado. Diferentemente do que foi mencionado, ele recebeu muitos incentivos, inclusive financeiros, para continuar a compor e estudar. Isso foi um diferencial. E daí ele foi numa produção absurda. E ele tinha absurda, o talento, né? Unia a vontade a fome com a vontade de comer. E ele teve todo o esforço dele, né? O talento. Se fala naquela história lá, que eu vi no filme, uma frase de Chavão, né? Fala assim: o esforço vence o talento, mas se o talento tiver o esforço, aí não tem para ninguém. É imbatível, né? É imbatível, né? É imbatível. O talento, o cara nascer com bom e não fazer nada pensando que a coisa vai surgir. Não, né? não geralmente o talento atrapalha o esforço, né? Depende da personalidade da pessoa. Assim, talento somado ao esforço, amigão, não tem como. Essa questão que ele estava vivendo nessa mudança do classicismo para o romantismo, né? As características, né? Então, o classicismo, a gente sabe, aquela coisa da literatura, né? Que eu acho que afeta a música também, afeta todos os setores da sociedade, que é aquela coisa mais concreta, né? Quando você vai para a Europa, você vê aqueles palácios clássicos, né? Neoclássicos, como se fala assim, as formas todas muito bem feitas, né? Tudo muito reto. É até um pouco chato, vou dizer, que eu prefiro uma coisa mais barroca, aqueles palácios mais barrocos. É muito, muito concreto, muito límpido, né? E assim, eu tenho uma curiosidade, não sei se você poderia comentar sobre isso, Adame, essa diferença na música mesmo, né? Dessa fase de transição, né, desse classicismo para o romantismo que o Beethoven pega, né? Quais seriam as características básicas, diferenciais? Você saberia comentar alguma coisa sobre isso? Esses movimentos, Mauricião, eu chamo de movimentos, né? Porque todos eles são dotados. Minha visão particular, eles não são movimentos que você pode segmentar. Eles são sempre movimentos que agregam todos os setores sociais, agregam cultura, que vão derivar na literatura, vão derivar na música, na política, influenciam na economia. Eles são complexos. Salvo engano, estamos aí nesse período que antecede naquele movimento do Sturm und Drang, né, na Alemanha, né? Alemanha não, né? Prússia, né? Antes disso, Prússia.
Então, assim, que depois... Prússia e Alemanha, eu acho que que depois, inclusive, começa um grande... No período da música, inclusive, tem um interregno que eles chamam do período nacionalista, que inclusive, tem alguns compositores, que eu vou citar também para vocês, que aconteceu algo semelhante também com um discípulo, né, de um dos que deflagram esse movimento dos nacionalistas, chamado Anton Dvorak. Para variar, né, ele também fazendo a sua 9ª sinfonia, é acometido de surdez, só que ele compõe a sua 9ª sinfonia numa condição assim sensacional, cara. Mas só que ele vem de uma influência muito forte na formação da nacionalidade. Ele recebe um convite para assumir um conservatório de música nos Estados Unidos. A questão financeira pesa muito, porque ele receberia 10 vezes mais do que ele receberia no seu país de origem. Ele vai com a família e tinha uma proposta absolutamente inovadora. Ele falou assim, eu preciso compor uma sinfonia que represente esse novo mundo que eu tô conhecendo aqui. A Revolução Francesa está acontecendo, as transformações políticas, né? Cara, o mundo em ebulição, assim, literalmente. Essa questão emocional surge muito forte. No impacto, tanto que essa sinfonia é interessante, ela tem um valor simbólico muito grande. Ela foi levada pelos primeiros homens a pisar na Lua. Interessante isso. E como que ele encontra a diferença para fazer algo diferente? Olha só onde ele vai encontrar inspiração. Nas músicas dos negros que são levados escravizados para a América do Norte. E ele transforma isso em notas para colocar nas músicas eruditas, cara. É muito louca essa transformação. E é muita visão de música isso. Porque como é que você transforma isso? Então, o Anton Dvorak e ele é discípulo que escreve o Mavlast, né? Que é a Minha Pátria, Meu País, que é o nacionalismo está ligado a certo romantismo também, né? Beris Smetana. O movimento nacionalista, sem sombra de dúvida, está ligado ao movimento do romantismo. E o romantismo, se não me engano, é o que prega a originalidade, né? Nem tanto o classicismo prega uma originalidade, né? Então, talvez um momento de ruptura, né, que acontece, de pregação de originalidade. Se bem que depois volta ao neoclassicismo, mas enfim... Mas você tem que ser original, né? É uma questão, se eu não salvo ler do engano, durante o romantismo, que essa questão da originalidade é fundamental também. Poxa, caraca, é um dilema a questão da originalidade, né? Vamos entrar até um pouco no campo filosófico, né? O que é ser original nesse momento, né? Se de fato é original ou deixa de ser. Assim, aqui a dificuldade de ler a história, né? Eu vou tentar enxergar esse período como ele realmente foi. Estou pensando alto momento. Contigo, tá? É bem isso mesmo. Não vamos confundir com o momento atual. não vamos errar, não vamos cometer nenhum tipo de anacronismo. Assim, como isso foi original, né? E por que isso foi original? Ou isso se deu por um processo histórico e deflagrou em um produto, digamos, produto não é a palavra correta, um resultado de um processo histórico quase que imanente daqueles resultados ali. Será que foi original mesmo? É uma pergunta. Eu não sei te responder efetivamente. É original? Nós temos divisões assim... É filosófico. Né? Essa questão de não seguir regras, né? De ser independente do nobre, talvez, do Beethoven, né? Que você não tem o mecenas, né? Os caras têm mecenas. O Beethoven, ele não tem origem nobre, mas ele conviveu muito com a nobreza. Que assim, é um detalhe... Padrinho, vamos dizer assim, um padrinho...
ele conviveu. Tem padrinhos ali, mas são nobres os padrinhos. Não são, né? Parece que... Mais ou menos assim, vamos assim, fazer um exemplo. Lembra um pouco da primeira etapa da história de Moisés, né? Moisés, assim, nasceu hebreu, mas, assim, conviveu no palácio do Egito, mais ou menos, entendeu? Então, naquela ideia, como diz o relato histórico, então, assim, não é a mesma história que eu quero dizer. Estou dando só um exemplo para a gente ter uma ideia. Assim, a história diz isso. Assim, ele não nasceu, não tem origem nobre, mas ele conviveu muito tempo com os nobres. Tanto que a música, a arte... Ele é mandado para estudar, né, pelo Maximiliano. Assim, a arte e a música nunca Foi financiado. foram populares. Nunca foram. Né? A arte e a Desse música nível. Sobretudo naquela populares época. não, populares não, né? É muito mais da elite, né? Da elite e nobre, mas a né? Que você tá produção, falando, né? A produção musical. Sobretudo, desse tipo de música ainda, estou dizendo. Né? Esse tipo de música. Do outros tipos, podemos aí, sem sombra de dúvida, encontrar outros tipos de música de produção popular. Mas esse tipo de música não era popular. Mesmo porque então... as pessoas, os populares não tinham acesso nem tanto à educação nessa época, né? Eu acho que foi uma conquista mais para frente, né? da sociedade. Veja, o acesso, digamos assim, você tem uma ruptura, sobretudo a um processo de amplificação de leitura no seio da Europa com a reforma protestante, com a tradução das escrituras para o alemão e com o ensinamento, né, do povo com a leitura das escrituras. Isso nós estamos falando de 1517, se eu não me engano. Ali começa um processo que se começa a ensinar o povo a ler. Então, e aqui nós estamos falando de 1770 nasce Beethoven, em Bonn, vamos lá, em 1800 ele está escrevendo e lendo partituras. Amigão, leia. Se nós não lemos partituras hoje, você imagina em 1700 como é que é. Não é comum. É muito restrito. Muito restrito. Não é comum ler isso, entendeu? Então, não é... Então. Então, dentro dessa questão né, eu perguntei essa questão do romantismo fundamentalmente por causa justamente da inovação, né, e que o Beethoven é a pessoa que quebra esse paradigma aí, que ele traz muita emoção e tem um pensamento livre, né, vamos dizer assim, não segue tantas regras, né, pelo menos eu que entendi, Adamir, se eu tivesse errado, por favor, me corrija, né. Então, dentro desse pensamento que pode ser assim inovador, né? Ele provavelmente influenciou muitos. A música erudita até os dias de hoje ele influencia, né? Não sei se dá para a gente comentar a respeito. Aí você me diz. Não sei se já ouviu falar do Stravinsky. A gente já trouxe aqui o Stravinsky, né? Que tem as suas características inovadoras também. E aí eu não tenho, é uma pergunta não preparada, né? Também. As perguntas não preparadas são mais combinado. difíceis. Às vezes são mais difíceis. O Stravinsky tem algum tipo de influência do Beethoven, você saberia dizer? Cara, olha, nunca li nada dizendo, mas eu não tenho o menor receio de dizer que não tem nenhum músico posterior a Beethoven que não carrega uma influência dele. Não tem, sem nenhum receio de errar. O Stravinsky ele aplica uma série de inovações, assim, sobretudo trazendo elementos até da natureza, tal, umas mudanças muito bacanas. Mas assim, não tem um músico que não carrega a influência de Beethoven, cara. Sabe? Tem roqueiros que se inspiram em Beethoven. Você imagina Stravinsky. Tem músicas da MPB que tem música de Beethoven. Eu estava escutando Fantasia do Beethoven. E tem uma música se não me engano, do Chico Buarque, Saltimbancos, exatamente, que tem uma citação de Beethoven assim por completo. Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas
Então, eu não sabia, mas tenho certeza, cara, não tenho a menor dúvida. O poder de influência dele, desculpa te interromper, Maurício, mas só concluindo, mas o poder de influência dele, cara, o poder de influência dele sobre a cultura, evidentemente que essas pessoas que marcaram a cultura, eu não digo nem ocidental, mas é a cultura da humanidade, elas não fizeram isso intencionalmente, elas simplesmente foram o que foram. Um outro exemplo que antecedeu Beethoven, que foi Bach, Johann Sebastian Bach, que inclusive foi assim, todo o trabalho dele, que é uma obra fantástica, que foi assim deixada de canto e foi depois redescoberta por Felix Mendelssohn. Cara, é um impacto surreal, assim, o que ele fez, cara. Mas é muita coisa, não é pouco, é muita coisa. Mas assim, pensa, encontraram partituras e obras de Bach escritas em papel de pão. Assim, imagina o que se perdeu daquilo que ele foi feito. É um gênio que passou pela Terra aí, deixou muita coisa. As obras completas dele hoje você encontra em 150 CDs aí do que foi possível. Não, tem uma edição que saiu. Não, uma edição recente que saiu na Alemanha o ano passado, eu acho que tem 300 CDs, que incluíram umas coisas novas, tal, que saiu pela Deutsche Grammophon. E aí, cara, que é uma coisa sensacional, mas assim, é um tipo de produção que esses caras viveram para produzir música. Assim, a música passeava nos caras e de vez em quando ia saindo. Eu acho que eles que é essa pergunta, na verdade, porque você tem, a gente comentou aqui, né, que a gente vê essas mudanças, por exemplo, do classicismo para o romantismo, e isso tem a ver um pouco com o que a sociedade estava passando, né? Eu acho que a pergunta é, o que essas pessoas que têm essa observação, porque eu creio que seja uma questão de você observar o que está acontecendo e você traduzir isso da forma que você consegue, né? No caso, a pessoa é música, ela traduz como música, se ela fosse pintora... Esse é o método indutivo. Exatamente, mas faria uma pintura. Mas a questão é, como essa pessoa consegue enxergar a realidade de uma maneira que ela consegue traduzir isso de uma forma não óbvia, que vai gerar uma quebra de paradigma, ou vai gerar uma nova onda, ou uma nova, né, um novo modo de fazer a música. Acho que essa é a real pergunta. Como essa pessoa consegue enxergar a realidade de uma maneira que ninguém mais faça? Nossa, cara. Uma ótima pergunta. Eu nem estou esperando uma resposta, na verdade. Na verdade, nós estamos pensando junto, assim, nem tenho a menor pretensão de dar uma resposta para você. Talvez ele é assim, pessoas... viu? Ele fica quietinho ali, de repente ele... Pum! Não, excelente, excepcional, porque, na verdade, eu acredito que essas pessoas que cumpriram esse papel, não é que elas enxergaram, interpretaram e tentaram dar uma resposta. Essas pessoas literalmente colocaram para fora aquilo que elas tinham. Eu não imagino que elas falassem, olha, eu quero dar uma resposta para isso, ou eu quero interpretar essa realidade de alguma maneira. O que o Beethoven fez, por exemplo, usando mais uma vez Heroica, a Terceira Sinfonia, como exemplo, que ele, em algum momento, ele falou assim, olha, eu vou homenagear um herói de guerra. Ele não estava interpretando aquele momento assim, que ele falou, olha, nós vivemos um momento belicoso, um momento de guerra, e assim, eu quero entender e homenagear. E aí ele rompe com todas as regras de música e faz um regimento musical totalmente diferente. Ele botou para fora aquilo e falou assim, olha, eu vou apresentar isso no sentido de homenagear um homem de guerra que acabou falecendo depois, que foi o Ferdinando, o príncipe da Prússia. Então, assim, eu não sei se as pessoas realmente estão procurando a resposta e querem dar uma interpretação. Isso é meio coisa de sociólogo, entendeu? Eles não são sociólogos, assim, nesse sentido. É uma coisa que eu repito aqui frequentemente.
porque a gente fala um pouco, às vezes, sobre a qualidade de música e o que realmente é arte, o que não é arte, né? Porque a gente tem essa música pasteurizada, né? Que segue sempre os mesmos tipos ah, de conceitos. E eu acho que a música como arte, ou a arte no geral, eu acho que é sempre a expressão que traz uma verdade, no sentido da verdade de quem está fazendo ela, né? E foi exatamente o que você disse. A pessoa simplesmente colocou para fora, né, a verdade dela. Não E necessariamente da vivência social que ela estava exatamente isso. que estava acontecendo. Então, interessante isso, né? Esse negócio né, de colocar para fora. Pensando, então, posso fazer uma mudança para a questão do paradigma, né? Essa questão desses paradigmas está vivendo uma fase diferente. Ela é, vamos dizer, um ser social que expõe esse movimento de forma brilhante, porque carrega em si essa coisa inata, né, dessa genialidade que consegue transportar isso para a sociedade e influenciar, no caso da arte aí, da música, gerações até os dias de hoje. Então quebrou um paradigma, né? Então isso você pode dizer alguma coisa nesse sentido. E aí eu falo da ciência, né? Então, fazendo esse transporte para a ciência, né, você também tem as transformações dentro da ciência, que se por acaso, nessa época mais antiga, do século XIX, XVIII, XIX, XX, vai se transformando a ciência, claro, né, vai se, né, com a evolução do capitalismo, vamos dizer assim, essa ciência vai se transformando, né? Agora, antigamente você tinha muitas figuras pessoais, né, como Beethoven na música e na arte, que faziam essas grandes transformações, né, e ocorriam isso. Era um grande descobridor. Descobriu a penicilina até o século passado, né? Descobriu a penicilina, Alexander Fleming, não sei, Graham Bell, lá no final do século XIX, o telefone, não sei. Hoje são grupos, né? Vamos dizer assim, vamos pensar assim. Né? O que teria ocorrido dentro desse processo, né? Não sei. O que está ocorrendo, né, dessa evolução do capitalismo, que essas questões que eram antes mais pessoais, hoje são mais sistêmicas e de grupos, né? Essas transformações. Essa é uma questão que eu coloco. Para não entrar no Thomas Kuhn depois na questão da ciência e do Karl Popper ou do Círculo de Viena, né? Mas, enfim, que daria também, que dá para a gente entrar também nessas questões, né, de quebra. Olha, acredito que esse aspecto que passa, digamos, do indivíduo para o coletivismo, para os grupos, certamente está nessa aceleração dessa vida moderna, cara. Né, com o incremento da tecnologia no processo produtivo, nas comunicações, nas relações dioturnas das atividades simples de vida, que tudo é muito mais simples, né? Aquilo que, vamos por exemplo, mais módico que tem. A carta que demorava 15 dias para chegar, hoje é o WhatsApp que demora 2 segundos, entendeu? Então, assim, tudo isso, as relações se tornaram muito mais rápidas. Então, assim, as atividades humanas deixaram de ser... Veja só, um exemplo muito interessante que eu vivi. Eu trabalhei um tempo em editora, que eu peguei um período muito claro em que, sobretudo os livros jurídicos, tradicionalmente eram os livros que era o grande autor, o professor tal, que escrevia aquele grande livro jurídico, para a transição dos grandes livros jurídicos que eram escritos por vários professores. Cada um escrevia um capítulo. Por que isso? Porque o tempo não permitia mais para o professor ficar anos e anos escrevendo um mega tratado de responsabilidade civil. Um exemplo que eu estou trazendo aqui. Assim, as atividades se aceleraram demais, cara. Assim, e aqui mais um exemplo, né? Por exemplo, quanto que demoraria para nós nos reunirmos para uma conversa dessa, para a gente registrar, deixar isso, editar, colocar no ar e deixar Talvez isso não fizéssemos. Talvez não fizéssemos. Provavelmente, aqui, né? Provavelmente. E assim, um papo claro que temos alta verba por trás aqui, né? Claro, o financiamento
Sem sombra de dúvida, né? Até a Globo está quase tá oferecendo aí para comprar os direitos, já que eu estou sabendo. Então, assim, mas assim, é verdade. Já participou o Jorge Félix do poxa, só gente de altíssimo nível. E assim, mas assim, só para elucidar um pouquinho, as relações sociais hoje são dotadas de altíssima dinâmica, são muito mais rápidas, então é tudo muito mais rápido, cara. Então, assim, mudou muito. Então, assim, por que passou daquilo que era individual, o cara que era, hoje é tudo grupo? Que não dá mais para... Assim, a informação é compartilhada muito mais facilmente também, né? Você tem centros de pesquisa muito mais desenvolvidos, e que permite aumentar a velocidade também dessas descobertas e de inovações científicas, né? Eu acho que é nesse sentido que você está falando. E outra questão que eu tenho por trás, desculpa, não sei se você quer falar do... Não, pode falar. A questão da arte, né? Então você está falando de quebra de paradigma da arte, da música de Beethoven, e agora dentro da academia, né? E aí a gente entra, né, nessa questão, né? Qual seria a diferença da arte para a academia, né? Vamos dizer assim. Essa foi provocativa, eu gostei. Talvez um intransponível. Esse daí dá para fazer um livro, hein? Um tratado. Então, o que a gente está falando, né? Na academia você tem linhas de pesquisa, você tem, não sei, no direito, provavelmente você tem uma linha que prevalece em determinado seguinte. Não sei, lá nos Estados Unidos é a linha do costume. Aqui eu não sei qual que é. É romano, né? Vamos dizer assim. Né? Sim, são estruturas jurídicas diferentes. Estruturas e linhas dentro da... E provavelmente dentro da academia brasileira prevalece uma linha, lá nos Estados Unidos prevalece outra, na Europa outra, não sei. Ou em escolas diferentes prevalecem linhas diferentes de pensamento nesse sentido, né? Então você tem paradigmas, mas em economia, por exemplo, você tem uma teoria que chama novo clássica, novo keynesiana, que o que unifica se chama expectativas racionais, equilíbrio geral, não é Walrasiano, é equilíbrio geral, teoria do equilíbrio geral, que vai te dar um suporte para políticas econômicas, né? E na maioria passivas, né? Que você não tem uma política intervencionista, vamos dizer assim, do ponto de vista macroeconômico, ou alguma coisa desse sentido. Então, essa linha que prevalece dentro da economia, né? Em geral, até é muito questionável, né? Que dá uma base a políticas mais passivas, né? No sentido de equilíbrios, né? O orçamento, todos os mercados em equilíbrio, né? E a sociedade se autorregula, então o governo tem que ficar meio que ausente, vamos dizer assim. Então, na economia é isso, mas tem outras linhas em outras áreas, que assim como eu disse, do direito, mas tem uma linha que prevalece durante um determinado período. Por exemplo, na economia, que é o exemplo, desculpe, desse exemplo, mas é que é a área que eu estudei mais, lá na época de 45 a 70, fundamentalmente, depois de 30, mas principalmente depois de 45, tem uma política intervencionista que prevalecia. As políticas dessa de equilíbrio geral não prevaleciam, né? A frase éramos todos keynesianos da época, se eu não me engano, que é de Samuelson, prêmio Nobel de Economia, prêmio Nobel de Economia, não. Então, era todos keynesianos, todo mundo... O paradigma que prevalecia era um paradigma, inclusive na academia, em função da situação social, você precisava dar suporte àquelas prescrições de política econômica intervencionistas, e o Keynes era o cara que se usava ali mais. Depois dos anos 70, crise, mudança da sociedade, vem de fora sempre, né? Não vem de dentro a questão da teoria econômica, não é que a teoria vem e ela passa a prevalecer porque ela muda o mundo, não, ao contrário, né? A questão vem de fora, eles mudam a teoria para dar suporte, né? Aquelas novas políticas que seguem para o crescimento da renda, do emprego, para a acumulação de capital, né? Nesse sentido. Então, essas linhas mudam, né? E o cara que a gente vê ali é o que fala um pouco disso, é o Thomas Kuhn, mas tem outros caras que, né, que você tem um programa de pesquisa normal, você tem uma época que uma linha de pesquisa entra em crise, por exemplo, a teoria keynesiana entra em crise junto ali com a crise dos anos 70, né? Esse conjunto de políticas. Então, aí depois começam a fazer outra teoria, essa teoria vai se tornando uma ciência normal, até que chega outro período de crise, e aí esse paradigma é quebrado em função da crise, aí outra linha de pesquisa vem
nasce e prevalece, né? Esse mainstream, vamos dizer assim. Então, essa questão. Na música, eu acho que também fez, né? Esse clássico, né? O clássico romantismo, né? Então, o que eu queria falar sobre isso? Fazer essa comparação arte, ciência. Tem o Popper também que vai falar que não, né? Que na realidade isso é um método indutivo. Em método indutivo você não tem prova, não é científico. A lógica indutiva não é científica, né? O Sol nasce sempre a leste, mas não tenho nenhum pressuposto que me prova que esse Sol vai nascer a leste. Eu só provo por observação. Eu não faço que nem o Einstein, né? Calculo o raio em curva, eu começo a usar geometria não euclidiana para calcular. E eu calculo e ele passa lá o raio mesmo, mas não tinha nenhuma observação sobre isso. Isso é meramente lógica matemática. Né? Então, essas duas lógicas, então, o Popper vai para o outro lado, então ele vai pela falseabilidade, ele não aceita tanto esse método, então é dedutivo o método. Fica mais calmo, né? Fica mais sossegado, né? E aí vão aplicar a economia. Ele está pensando, os caras estão estudando matemática. O Kuhn Thomas Kuhn é da faculdade de física. E o Popper depois vem para a economia, né? E aí vem com a responsabilidade. A verdade é verdade se ela é refutável, né? Não se ela tem uma lei. Não existe uma lei indutiva. Ela pode ser... o fato de você não negar a hipótese nula quer dizer que essa teoria continua valendo, essa ciência continua valendo. Não significa que ela não passa a não valer no futuro, ela tem que ser refutável. Então, você não negar uma hipótese, significa que essa ciência está valendo, mas não significa que ela não pode, que ela indefinidamente ela vai valer. É uma ideia interessante do Popper também, né? Mas a questão do Kuhn está ligada à história, né? Vamos dizer assim, vamos falar assim. Que o paradigma tem uma história, que todo mundo entra, principalmente, e ele fala da física, mas isso aí cabe muito bem nas ciências sociais, na nossa ciência de direito, economia, né? Porque você tem uma linha que prevalece, como essa do Keynes depois cai, então é mais fácil até de usar que na física também dá, né, para fazer, mas quem estava pensando na física dá para fazer, olha a pretensão falar uma coisa dessa. Toma cuidado, não deixa os físicos ouvirem isso. Então tem essas discussões aí, né? Então, essas rupturas de paradigma, né, que aí no caso, na arte, eu queria ver... A minha pergunta né, então, no sentido da resposta que você já falou e o Du também já falou, da questão da vivência social. Então, chega um momento que aquela genialidade, aquele gênio, não é ele, vamos dizer assim, é uma coisa externa que domina aquele ser genial, porque ele é um ser social, e ele transmite aquelas transformações que estão ocorrendo na sociedade por meio dele. Ele é um ele também, né? Não só como se fosse um... ele também. Ele também, mas assim... Ele faz parte do todo e o todo faz parte dele. Mas é dialético a coisa, entendeu? Mas assim, é um pouquinho dele, mas tem todo esse contexto, digamos assim, mas a parte dele está presente, né? Então, não tem como... Então, e agora na ciência também, né? Então, a pergunta seria, qual seria as semelhanças, né, dessas transformações que estão acontecendo muitas vezes com esses grandes gênios da música? Porque também as mudanças no paradigma da música está mudando em função disso, dessas transformações sociais, mas não sei se eu estou afirmando uma coisa, mas também na ciência. Também na ciência está acontecendo isso, porque é em função... O que você acha? Ou, no caso da ciência, uma grande... e também você tem que diferenciar entre ciência social e ciência... então, eu ia te perguntar física uma natural, coisa, né? Né? Ciência que ciência e onde? Porque é o seguinte, né? Se você fala da produção científica, você
Hoje em dia, literalmente, a produção científica, você está falando em produção, é exatamente produção de conhecimento. Produção de conhecimento hoje é poder. É poder. Então, não são todos os centros de produção de conhecimento que podem, de fato, produzir tal conhecimento. E sabemos isso. Nas ciências físicas, naturais. Nas ciências claro. naturais. Agora, nas ciências sociais, você pode, mas só que muitas vezes essa produção de conhecimento nas ciências sociais, por exemplo, e aí eu pego sempre meu viés fantástico da economia, você produz certo conhecimento, mas que muitas vezes ele não se aplica, porque você tem um programa de pesquisa que não comporta esse movimento, principalmente em nações menos desenvolvidas. Porque você tem uma linha de pesquisa americana. Os modelos que a gente pega em economia, que prevalece, se ensina nos manuais, vem de lá. Não é da... não vem da Suécia, né? Lamentavelmente. Não, lamentavelmente não sei nem se é bom. A música é exatamente a mesma coisa. O ensino de música é extremamente preconceituoso. Essa é a realidade. Quando você aprende música ocidental o tempo todo. E, assim, basicamente alemã, né? Que a gente tem autores maravilhosos. A gente não denegrindo os autores. Mas você tem música no mundo inteiro. Porque música, ao contrário da ciência, né? Embora, bom, é discutível também, mas a música ela é inerente ao homem. Então, você tem música no mundo inteiro e você nunca ouve ou você nunca estuda, por exemplo, dificilmente você vai estudar, por exemplo, a música oriental, que a gente tem ali os microtons, que são uma coisa que a gente nem pensa quando a gente fala de música, ou a gente não... Dificilmente você vai escutar falar de um estudo de música africana, né? Então... Dificilmente, é verdade. Existe preconceito, e é um pouco o que você falou, é poder, né? Você tem as nações que são mais poderosas, mais ricas, vão ser mais escutadas. Eu acho que tanto na ciência quanto na música. Você não tem... São várias vertentes do mesmo viés, para falar a verdade, entendeu? Porque trata-se quase que de dominação cultural. Então, assim, cinema, cultural, música, então, cultura. O programa... Então vou provocar mais isso aí. Fica à vontade. Então, dominação cultural. Dominação cultural guiada pelo capital. Uau, guiada pelo capital? Ou não? Não sei se pelo nós capital que domina, né? Porque o Ocidente domina, pelo menos até estava dominando, né? Essa parte não, ainda domina, sem sombra. O cinema agora chinês o Oriente, não domina. Né? O Oriente tá... Não, o cinema chinês não domina. Não, a música chinesa não domina. Olha que eu tenho visto muito filme do Ip Man. Então, assim... do Ip Man, o mestre do Bruce Lee lá de... Então, assim, mas você certamente é exceção, mas, assim, ainda falta algumas décadas de investimento para que o cinema chinês ganhe a escala que o cinema americano já fez de trabalhos e trabalhos geopolíticos, né? Não é de trabalho de divulgação de arte, entendeu? Então, assim, literalmente o cinema americano cumpriu um papel literalmente político durante muitos anos, né? Inegável, não tem nem como esconder. E assim vai por várias vertentes, né? A música um pouco menos, né? Outras frentes, enfim. A universidade cumpre muito esse papel com os programas de expansão, levando e trazendo alunos, mandando e trazendo professores. E assim vai. Cara, não tem nada de novo nessa história da humanidade, entendeu? Isso aí você encontra no livro de Daniel, lá que está na Bíblia, entendeu? Não tem nada de novo. Então deixa eu provocar mais ainda. Então, vamos falar assim, que esse domínio cultural é guiado também pelas condições do capital. E que o capital depende muito também da máquina de guerra. Né? O país mais poderoso depende muito da máquina de guerra. Por exemplo,
25% do PIB americano, é a última vez que eu vi, não tenho certeza se ainda é esse número, mas deve ser muito diferente disso. É em função da indústria militar. de defesa. Mas hoje, né, já foi muito mais, né? Então, e aí você tem toda uma corrida tecnológica que faz parte também da transformação para armas também, se você pensar, espacial agora, né? Essa corrida que você vai pelo espaço, pelo domínio da tecnologia. Né? Então você tem, mas isso é a questão do capital, do poder, tá ligado, claro, o poder também, né? Mas do capital em termos de acumulação e manter essa acumulação e manter essa qualidade de vida, essa frente, né? Vamos dizer assim, né? Como nação predominante no mundo, né? Então você vê qualquer coisa. O que acontece nessa guerra que você tem pelas telecomunicações, porque a gente sabe, o Otaviano Canuto fala, o ex-vice-presidente do Banco Mundial, o Otaviano Canuto destaca, né, que a China hoje está em outra cadeia de valor. Ela não está mais na cadeia de valor de país de renda média no Brasil, antigamente. Não, ela está em telecomunicações. Telecomunicação é a Huawei, né? Então, exatamente. O que eu estou falando? Então, essa questão da ciência, de quebra de paradigma. A música, claro, segue uma linha de cultura também, a pessoa produz, representa um momento de vivência social que é externado. A questão da ciência também, na minha opinião, eu acho que vive essas transformações e é reflexo também nas ciências sociais, principalmente, porque, como diz o Delfim Neto, em economia ou em ciências sociais os átomos pensam, em física não. Ótimo, sensacional essa. Então ele fala, o Delfim fala, então, em física não, em física você tem que... Mas a física também está a serviço também dessa busca, né, de tecnologia, de desenvolvimento, de ir para o espaço, também de prolongar a vida, que também está por trás disso aí, é uma consequência, né? Eu acho que... Não sei. Estou viajando aqui para vocês, vocês comentarem sobre isso aí. Eu achei também. Interessante, Maurício. Inclusive que você estava falando, quebra de paradigmas e tal. E a gente vê coisas geniais acontecendo, falando de música, de coisas geniais acontecendo, por exemplo, falando dos Beatles, né? A gente ouve a discografia dos Beatles, a gente vê que eles começaram a ficar incríveis e quebrar realmente o paradigma da música que era feita, quando eles começam a ter influências hindus ali, né, mais do Oriente, né. Então, assim, eles nada mais do que eles pegam uma coisa que não era reconhecida pelo mundo e incorporam na música deles. E digo que na ciência não é tão diferente. Quando a gente pega, por exemplo, corporações farmacêuticas que vão, por exemplo, aqui na Amazônia, ver quais são as folhas que os índios usam para... Biodiversidade. Né? Exatamente. Quais são as folhas que os índios usam para X ou Y e trazem isso, né, para a ciência que é feita, né, ocidental. Então a gente vê isso, por exemplo, que a gente vê isso, por exemplo, na medicina oriental, medicina chinesa e tal. O mesmo processo. Eu acho que é um pouco de você... Você me trouxe um pensamento aqui. Quebrar os preconceitos mais do que só os paradigmas. Então, você trouxe um pensamento aqui. Agora, nesse momento de pandemia, todo mundo atrás da vacina é uma coisa que está, né? Convergindo, todo mundo atrás de uma cura, né? Porque uma indústria, você imagina quantos bilhões de pessoas tem no mundo? 10 bilhões? Se 80% tiver que tomar vacina, são 16 bilhões de doses. 2 doses, já pensou? Imagina. 16 bilhões de... Então, você está pensando aqui, o pessoal está falando em 40, 50, 100 milhões de doses aqui no Brasil. Aqui são 400 milhões, 400 ou 360 milhões de doses, por 80%. Né? Então nossa, muita coisa. É uma indústria imensa, né? Uma indústria de recursos, quem domina esse... Né? Então, você pensa aqui 400 milhões, R$2 a vacina, já... que não vai ser isso, claro, né? Você pega R$100 a vacina, você multiplica por 100 isso aí. Você imagina aí... 40 bilhões. Nossa,
e ter isso à disposição do Brasil e nós não produzimos isso, né? Isso que é lamentável. Vamos torcer aí, por mais que a gente fale, né, vamos torcer aí para o Instituto Butantan conseguir fazer isso aí para a gente. Né? Gente boa não é o que não falta, viu? Mas estava vendo hoje no Valor Econômico, né, a politização da questão da vacina. Os caras conseguem politizar essa situação. Na verdade, não é politização, é uma manchete falseada, né? Porque, na verdade, é a comercialização. A questão, no fundo, é a grana. Quem é que vai receber, né? Porque, na verdade... mas a questão aí é a eleição 2022, né? Porque os dois querem disputar, né? Eleição então... nada, a questão é a grana, amigão. Isso a questão é a grana, porque a eleição aí se torna secundária, porque é muito dinheiro. Não, entendi. Isso dos grandes grupos, mas a pressão em cima ali eu acho que do governo central, né? Ele está pensando em 2022, tanto que ele não tem uma oposição muito grande com o governo estadual nesse sentido, porque ele está se querendo segurar. Você vê lá, o Ministério da Saúde segura o negócio, nem considera a questão estadual uma coisa, né? Porque situação, se fosse a questão só financeira, eles já entravam em acordo lá, né? O acordo seria mais fácil, né? O volume de recursos é muito grande. Agora a questão é ideológica também. É ideológica não, é ideológica de poder, né? É de poder, é isso que eu ia falar. A questão é de poder. Mas questão. Vamos à música, vamos à música. A gente pode fazer finalizar aí uma fala do Adame sobre Beethoven, sobre a questão dessas quebra de paradigma, um resumo geral que você mais acha mais interessante. Fica à vontade, Adame, você é um cara, meu. Pode falar o que você quiser, ninguém assiste, Adame. Você assiste. Você assiste. Você assiste. Não, lá no grupo tem uma meia dúzia que assiste. Tem uma meia dúzia que assiste lá. Fique tranquilo, fala o que você quiser, ninguém vai ver, né? Nunca faça isso. Não, vai tocar uma música aí. Qual música que você queria, do Beethoven, que você queria escutar no final aí do... Putz, cara, nossa. No final do podcast. Ó, responsabilidade. Nossa, tem um... Vai tocar a nona aí ao longo, é claro. Não, pode ser a nona, pode ser a sexta pastoral, pode ser a terceira heróica. Sexta pastoral... Qual que você gosta mais dessas? A heróica, a pastoral? da primeira. Nossa, cara. Isso aí, cara. Não, é uma das perguntas mais difíceis. Fala se minha mãe mandou. A primeira para piano. Bom, a sexta pastoral é uma das que eu mais gosto. Pronto, essa daí mas está disponível na internet. O que não está disponível na internet? Hoje tudo, né? Tudo. Só não tem gravação ao vivo. Ao vivo vai ser difícil. Só isso você não vai encontrar, porque as demais... Você podia tocar, reunir lá o grupo. Pô, rapaz, aí... Mas assim, mais uma vez agradecer esse papo excelente, Maurício, Edu, foi demais aí. Vocês tiveram uma coragem enorme de convidar um mero ouvidor de Beethoven para falar sobre isso, vocês falaram muita coisa boa. É verdade, sendo absolutamente sincero, se algum corajoso ou corajosa parou para nos ouvir aí, que conhece a Beethoven, nos perdoe, me perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe. Porque, assim, literalmente eu gosto muito de ouvir. E é muito engraçado, porque que eu aprendi a ouvir, né? O meu pai, rapaz, não é uma pessoa que, dada a música, que gostava muito de música, mas ele trabalhou com uma pessoa judia e ele ganhou um CD de música clássica e meu pai sempre gostei de música. Aí ele me deu o CD, falou, você gosta de música, Rapaz, a partir daquele CD eu comecei a ouvir muito essa música e ouvia enquanto estudava. E, puxa, cara, nunca mais deixei de ouvir. E hoje, assim, não tenho certeza, eu ouço todos os dias música e música clássica, no mínimo. Mas, assim, gosto de todos os tipos, todos os tipos é mentira. Mas, assim, do rock,
ao reggae, a música clássica, do samba enredo, né? Gosto muito do samba enredo brasileiro, acho Eu também gosto. sensacional, acho uma capacidade de arte, sobretudo aqueles muito bem pensados e É bom que a gente vai escritos fazer um assim. programa sobre samba enredo, né? É uma Nossa, isso é Da legal, Mangueira cara. do ano passado, desse ano. Não, no ano passado. Do ano Foi passado, da Mangueira. excepcional. Aqui é uma peça de Eu desfilei. arte. Você desfilou? Desfilei. Nossa, sensacional. Tem que convidar o Elias, viu? Elias Jabur, que ele é da bateria da Tijuca. Legal. Ele conhece muito também. Samba enredo, cara. Eu ouvi samba enredo. Eu tinha todos os samba enredos desde a década de 60, para você ter uma ideia, em arquivo eletrônico. Hoje, Bom saber disso, que eu gosto também. nossa, hoje em dia eu não tô ouvindo mais nada. Só ouço música clássica, assim, e olha lá. Mas esse do Samba da Mangueira não teve como. Eu fiquei entusiasmado porque a qualidade do enredo foi excepcional, né? Foi, a letra A proposta da compreensão da história brasileira, né? Né, que fala, né? Brasil chegou a vez de ouvir as Marielles Malês, né? Sensacional, né? Ela inverte literalmente, né? Ela sai daquela história do Brasil legal, né? Aquela dicotomia fundamental, né? Brasil legal para o Brasil real e vai para a história ali concreta. É excepcional aquela letra ali. Tanto foi campeã e vale muito a pena ali. Então, eu, como bom rangeliano que estuda a dualidade brasileira, então, assim, quando eu ouço aquele samba, para mim... Angeliano é Inácio Rangel, viu? Tem que falar, né? Quem estuda Inácio Rangel, que foi um grande economista brasileiro, então, assim, você ouve o Samba da Mangueira, você entende um pouquinho de Inácio Rangel também. Mas é mania de quem estuda Inácio Rangel, não é nada demais também. Mas voltando a Beethoven e rompendo aí as tradições da música à época, né, quando, sobretudo em 1803, quando ele compõe Heroica, e ele prossegue, né, quando compõe também em 1808 a Quinta e a Sexta, e em 1800, e engraçado que ele compõe em 1824, quando nós temos a outorga da nossa primeira Constituição aqui, outras sinfonias, muito interessante isso, e sucessivamente ele vai sendo reconhecido pela crítica que as suas sinfonias não seguem digamos, os preceitos da música, né? Então, assim, a genialidade, eu acho que a genialidade tem uma regra, é não seguir as regras. Então, assim, quebrar as regras. Então, só que ela tem ela não significa pura rebeldia. Ela é uma genialidade criativa. É uma genialidade que ela vai enriquecendo sem manter aquele padrão vigente, mas ela vai enriquecendo com algo novo. E sofre literalmente as críticas que sofreu, mas ao mesmo tempo ele vai enriquecendo de uma tal maneira que hoje é absolutamente reconhecido de uma maneira inquestionável e é tocado em tudo quanto é lugar. E assim, não tem limitações. Por exemplo, vou citar outros aqui, né? Nós tivemos aí num período do mundo, né, absolutamente todos conhecem, período da Guerra Fria, né, Estados Unidos, União Soviética, mas assim, na questão da cultura e da música, pensa, Carnegie Hall em Nova York tocavam os principais da música da União, dos russos, Tchaikovsky, Shostakovich. Shostakovich era ligado ao partido na União Soviética, que era o músico oficial lá, que chegou a ser preso porque não tocou a música, não fez a música que o Czar queria. Mas toca assim, abertamente lá no Carnegie Hall. E, ao mesmo tempo, os compositores americanos tocam lá. Então, assim, a música não respeita não respeita, digamos assim, a música não tem essas limitações, né? Então, assim, é muito além, é muito rico e ela transcende essa questão. E o Beethoven, ele rompeu todos esses limites com a sua genialidade e deixou uma riqueza para nós aí sensacional.
e temos o privilégio de ouvir, particularmente, temos o privilégio de ouvir constantemente. Eu ouço quase todos os dias, então... E temos o privilégio de receber aqui no nosso podcast Trilha Sonora a Dami Campos, dando essa demonstração de conhecimento de Beethoven, de fã de Beethoven, trouxe coisas novas aqui para a gente que a gente não sabia quase nada, mas ele trouxe coisas que quebram a historiografia, inclusive do Beethoven, porque a gente pegou dados do Beethoven e você trouxe coisas novas que não são muito confiáveis, claro que a gente pegou, mas né? E o que acontece? Você trouxe coisas que não, por exemplo, lá quando ele se apresenta com a nona, né? Na nona, quando ele apresenta o coro, então, uma coisa diferente Viena, que a gente... não foi aplaudir dessa maneira, não. O pessoal... Então, exatamente, você trouxe coisas novas e eu acho que foi muito produtivo, muito, muito legal. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito enriquecedor. Muito obrigado, Adami. Pô, Edu, prazer imenso te conhecer. Prazer, sensacional. Muito obrigado aí. Valeu. E vai tocar aí a pastoral no final, hein? Vai tocar a pastoral. Vai tocar e durante a heróica. A heróica também vai tocar. E também a nona. Mas nós vamos ficar 3 horas praticamente aqui ouvindo. Não, mas só um trecho. Só dá um trecho porque como tem muito financiamento, a gente paga direitos autorais, sabe? Então tem que passar publicamente. Isso aí, gente. Beleza, valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado. Foi muito bom aí. Abraço, amigo. Obrigado. Um abração, obrigado aí. Valeu.